Para criar um novo orçamento, devemos ter passado pelas etapas de configurações de custo, configurações de preço de venda e cadastros de clientes. Após essas etapas, clicamos no ícone de Novo Orçamento. Ele perguntará o nome do arquivo e em qual local desejamos salvar. Os orçamentos do SysPO são dados no formato de arquivo da extensão AKPO. Este arquivo é único deste orçamento. Então poderá ser copiado, duplicado, enviado por e-mail, salvo, e este arquivo contém todo o orçamento criado. Definimos então o nome e salvamos o arquivo na pasta à escolha. Na próxima tela, selecionaremos o cliente, clicando 2 vezes sobre o nome, escolhemos inferior a cor do alumínio e damos início ao orçamento clicando em Iniciar Orçamento. Para adicionar os itens ao orçamento, clicamos em Adicionar novo item. Nesta tela, escolheremos primeiramente a linha que desejamos trabalhar e abaixo o modelo, ou seja, a tipologia. Então vamos escolher, por exemplo, a linha Suprema. Modelo. Aqui temos a listagem de todos os modelos cadastrados nesta linha. Então podemos usar o prefixo dele. Por exemplo, se eu quero uma janela de correr 2 folhas, eu coloco JC2. Então ele me coloca na sequência de todos os tipos de janela 2 folhas que eu tenho cadastrado. Então clicando no item, por exemplo, uma janela de correr 2 folhas, aparecerá à direita o desenho, que representa essa tipologia, e já vamos diretamente inserir as informações. O nome do item poderá ser alterado, preenchemos já as informações. Primeiramente a largura, em milímetros, a altura total dessa peça, a quantidade deste item, o ambiente que eu desejo inserir este item, por exemplo, buscar alguma que dá da listagem, que nem por exemplo cozinha, ou eu escrevo um novo nome e clico ao lado para adicionar um novo ambiente na minha listagem. Não esquecendo de selecionar os vidros, mesmo que não tenha vidro, buscamos aqui o tipo de vidro, ou às vezes até sem vidro, para essa peça. Então escolhemos aqui vidro em color 4 mm. Nessa listagem aparece todos os vidros disponíveis para essa peça, então se de repente eu tenho um item que tem bandeira, eu posso escolher o vidro da folha e o vidro da bandeira, então vai ter 2 opções de vidro para mim escolher. Salvo os vidros. Informações. Se eu tenho que incluir alguma informação básica, específica a este item, eu posso colocar, por exemplo, com fecho concha. O grau de dificuldade ele busca automaticamente de acordo com o item que foi cadastrado, ou de repente eu posso mudar o grau de dificuldade especificamente para esse orçamento. Escolho se eu desejo com contramarco ou arremate, lembrando que, se eu escolher a opção com contramarco, essas medidas inseridas é a medida do contramarco. O caixilho já será reduzido para caber num contramarco com essa especificação. Se eu escolho sem contramarco, esta medida é a medida do caixilho pronto. Então se eu vou colocar ele parafusado, ou eu tirei uma medição que não vai o contramarco, eu quero que o caixilho tenha uma medida definida pronta já, então eu escolho sem contramarco e coloco a medida pronta da peça. Se eu tiver que dar desconto, eu dou desconto por conta e coloco a medida final do produto. Se houver variação de perfis, eu escolho aqui no perfis variáveis. Então que nem neste caso eu posso trocar o arremate, posso tirar o arremate modelo MP347 e colocar o MN014. Ou tem alguns outros casos como uma porta de giro veneziana, que você pode escolher a veneziana cega no lugar da ventilada. Então você consegue personalizar alguns itens, os perfis em momento real, aí no estado, no momento do cálculo. Acessórios têm a mesma finalidade. Eu posso, por exemplo, tirar esses acessórios, que nem são os acessórios que acompanham o contramarco, ou em alguns casos tem como eu trocar a fechadura por fecho concha e buscar um acessório aí, um conjunto de acessórios para um determinado item. Estando tudo em ordem, adicionar ao orçamento. Repetindo a mesma ideia, vamos adicionar um novo item, por exemplo, agora uma janela, 2 folhas de vidro e uma de tela mosquiteiro, ele já mostrou a imagem. Escolha a largura, 1400, altura 1300, quantidade eu vou querer 2 peças, perfis variáveis, mantenho esses daqui, acessórios também não tem variação. O ambiente agora vai ser que nem despensa,
Vidros, eu escolho o tipo de vidro, que também é o vidro da folha, um incolor 4mm. Informações, não tenho nenhuma. Escolho se eu quero com contramarco, vou definir que sim, e adiciono ao orçamento. Concluí, terminei de adicionar os itens, eu posso fechar essa janela e eu volto na tela inicial já com os itens inseridos. Se eu precisar reajustar a ordem desses itens, que eu quero que, por exemplo, o J2 fique acima do J1 na sequência do orçamento, clico no item e clico à esquerda na seta posição. Então, que nem o J2 foi em cima do J1 e assim vice-versa. Eu posso reajustar essa ordem. Posso também editar um item. Então, um item foi inserido, eu preciso editar, trocar alguma informação dele. Clico no item, editar, ele traz as informações, tudo conforme foi preenchido. E aqui eu posso alterar desde descrição, medidas, os perfis variáveis que eu já tinha sido selecionados. A imagem, eu escolho a imagem aqui do banco de dados que nós temos. Como já foi dito anterior, que você pode cadastrar uma imagem ou trazer uma imagem do computador. Alterar as informações, estando tudo em ordem, altera o item, se não, apenas fechar ele fica salvo. Também, se eu desejar duplicar um item, copiar ele, clico no item e coloco copiar. Esse item será duplicado embaixo e eu posso só trocar as informações que eu desejo. Por exemplo, o item vai ser J3, eu quero mudar a largura para 1300 por 1300, tudo igualzinho, altero o item, ok. Então apenas dupliquei e alterei o que eu desejava. Uma outra função do sistema é o excluir do cálculo. Se eu desejar, por exemplo, criar duas versões de orçamento que tenha um item no lugar de outro, só que eu não quero excluir ele da minha relação, quero manter ele aqui, só que não vai ser calculado e nem mostrado para o cliente. Então eu clico em excluir do cálculo. Ele ficará com status em vermelho, ou seja, não será calculado e não será exibido para o cliente, mas o item mantém aqui na minha relação de itens. Se eu desejar voltar, excluir do cálculo novamente, ele estará verde e assim será inserido neste orçamento. Após tudo inserido, tudo completo, escolhemos aqui à esquerda o modo de cálculo, que é o valor que eu desejo cobrar, está diretamente associado à configuração de preço já explicado anteriormente, ou reais ou porcentagem, líquido ou bruto. Se escolher o modo 3, que seria a porcentagem líquido, eu posso também escolher o padrão de fornecedores, que ele vai buscar a coluna que nós cadastramos o preço de cada insumo, do alumínio, dos acessórios e dos vidros. Então eu escolho qual fornecedor que eu desejo. Custos adicionais são aqueles valores que vão ser acrescidos no orçamento. Aqui no caso já tem o valor padrão que nós configuramos. Então se não tiver, deixe tudo zero. Se quiser alterar também pode alterar. E lembrando que esses valores têm um limite já pré-configurado. Tudo em ordem, calculo preços. Esse preço final calculado é o preço já de venda dos produtos em cima da margem de venda configurado. Ele me deu um total aqui de peso líquido, 65,50 kg, e uma área total de vidro de 7,29 metros quadrados. Individualmente eu posso visualizar o preço de venda, item 1, item 2 e o item 3. Se eu desejar ter uma visualização ampla, uma visualização completa da formulação desse preço, clico no item, custos detalhados e imprimir. Visualizando o custo detalhado deste item, nós temos que as informações do item e o quanto foi cobrado de cada matéria-prima, de cada insumo. Então, custo de alumínio 198, estou vendendo a 297. Custo de acessórios, custo de vidro e o custo total da obra. Mesmo cabe para tributos, comissão, RT, instalação, unitário e total. Então, eu já tenho aqui um levantamento completo de como foi contabilizado e gerado o preço de venda deste item. Individualmente, eu tenho todas essas informações. Temos a possibilidade de dar um desconto ou um acréscimo diretamente neste orçamento. Por exemplo, desconto tem que partir do princípio do símbolo menos. Se for acréscimo, é mais. Se eu desejar dar um desconto de valor, coloco menos, por exemplo, 100. Ele dará um desconto de R$100. Ou porcentagem, por exemplo, menos 10%, com o símbolo de porcentagem. Após isso, clico em calcular, que ele vai atualizar o preço de acordo com o desconto inserido. Ou então, se eu desejo trocar um valor individual, clico duas vezes no valor unitário, altero o valor, por exemplo, para 700 e clico depois em somar valores. Esse preço final ele será dado de acordo com o preço que trocamos ali, de acordo com o preço preenchido. Este preço ele vai ficar salvo até você não calcular o orçamento, porque se calcular o orçamento, vai voltar o preço antigo que foi calculado pelo programa.
Finalizou tudo, ajustou todos os valores, gerar orçamento para ter um balanço final deste orçamento. Tudo definido, clico em imprimir resumo, que assim eu terei um resultado completo de meu orçamento. Desde o custo dos insumos, que é o custo do alumínio, acessórios, vidro e total, o quanto estou vendendo cada insumo, custo dos tributos, da comissão, de instalação, da fabricação e o quanto finalizou meu orçamento, total de custo, valor total de venda e total de lucro. Tudo isso está diretamente ligado às margens pré-configuradas na parte de preços de venda. Podemos também imprimir este custo detalhado ou salvar como arquivo para ser enviado, salvo no computador, independente do software. Após o resumo do orçamento gerado, clicamos em imprimir orçamento. Temos aqui o resultado do orçamento, valores de instalação, frete, desconto. Posso alterar as condições de pagamento ou escrever ela, que nem à vista. Prazo de entrega defino 15 dias, 20 dias ou o valor desejado. Aqui é um campo livre para preencher informações diversas, como informações de instalação, informações de entrega, informações específicas que deseja sair no fim do orçamento. Tudo configurado, clico em salvar e escolho qual dos modelos de orçamento que nós temos. Temos um modelo que ele sai tudo agrupado, que seria o modelo 1. Então ele agrupa a tipologia e descreve só a quantidade, né? Então que nem JC3, temos o J2 e o J3, que é a mesma tipologia, com as informações, preço unitário e preço total de venda, valor total dos produtos. Todo o relatório ele sai com o logotipo da sua empresa, informações do cliente, o orçamento e tudo mais. Temos também o relatório 2 em diante, que nós temos os itens separadamente, né? Então aqui já dá o item J1 separado do J2 e o J3, com todas as informações específicas. Todos os relatórios também podem ser impressos, clicando no ícone da impressora, ou exportado clicando no ícone de exportação, salvar como arquivo Excel, PDF ou Word na pasta de sua preferência. Após todas essas etapas, eu posso voltar aqui e ajustar meu orçamento, fazer alguma modificação que eu desejo, ou eu fecho a janela de cálculo, clico aqui no fechar orçamento e estou pronto para fazer um novo orçamento ou carregar o orçamento já salvo, por exemplo, este mesmo orçamento. Estamos aqui o orçamento Alumake, e ele vai me trazer os itens novamente como calculamos anteriormente.